vamos lá, Romanos capítulo 13, irmãos. Acompanhe a leitura que farei. Nós vamos ler até o verso 7. Capítulo 13, são 14 versos aí, mas hoje nós vamos dividir aqui o capítulo pelo menos em 3 partes, né? Que são os assuntos naturais aí. Se você até der uma olhadinha aí, né, no capítulo 13, eu chamo a sua atenção, né? O próprio comitê de tradução, ele usou de um mecanismo muito interessante que nos auxilia a entender aí, pelo menos as ideias, os parágrafos completos, né, de uma determinada ideia. Então, toda vez que começa aquilo que nós chamamos de perícope, né, a primeira letra aí, ela vai estar em negrito. Então, se você observar aí o verso primeiro, o T, né, de todo homem aí, o Tzinho está em negrito, está mais escuro, né, está mais um pretinho mais grosso aí. E aí, se você observar depois, lá no verso 8, começa o verso 8, tem um Azinho aí também com negrito. Significa que a ideia, o ensinamento, né, mais central, está do verso 1 ao verso 7. No verso 8 começa um novo argumento ou um novo assunto. Então, do verso 8 até o verso 10. No verso 11, você tem de novo aí um Ezinho com a letra em negrito, né, que aponta o início, então, de mais uma ideia, mais uma perícope, mais um assunto e tal. Essa é a divisão natural aqui do capítulo 13, e nós vamos seguir basicamente essa divisão aí no nosso estudo, tá certo? Então vamos lá, leitura então de Romanos capítulo 13, do verso 1 até o verso 7, que é o foco que vamos trabalhar nessa quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, você paga tributo. A quem imposto, você paga imposto. E a quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Amém. Esse tema, como eu disse, é um tema complicado. Nós vamos fazer uma recapitulação e vamos caminhar aí, né, com certa tranquilidade, mas já de cara, até para te animar aí a permanecer na sequência de estudo aí, essa perícope que trata das autoridades, dos magistrados, né, acaba trazendo para os nossos dias um questionamento que, na verdade, durante toda a existência do cristianismo, esse questionamento aconteceu, né? Independente da situação que está vivendo. Devemos ou não obedecer às autoridades? E se essas autoridades trazem posturas contrárias ao princípio do cristianismo? Qual que deve ser a nossa postura, né? Será que a desobediência civil é uma prática amparada pelas Escrituras? Em que situação, né? Qual que deve ser o procedimento do cristão aí, quando governadores ou autoridades ou aqueles que estão investidos de autoridade acabam não cumprindo exatamente com a função para que o próprio Deus os colocou lá, quando ao invés de
de serem instrumento para benefício do povo, se tornam ditadores, ou quando temos sistemas que também são ditatoriais, ou sistemas que rompem com a liberdade, inclusive com a liberdade religiosa, como era o caso dos dias de Paulo, sob o Império Romano. E qual que deve ser o proceder? Né? Será que nesse caso, e só nesse caso, nós podemos usar o padrão da hierarquia ética? Né? Ou o cristão deve sempre ter uma postura de sujeição, de submissão? Hã? Tudo isso a gente pretende estudar então aqui, e por isso eu conto aí com a sua participação, também com a sua contribuição. É lógico que o nosso objetivo é olhar dentro de uma visão bíblica, sem inclinações aqui partidárias, sem inclinações de sistema de governo, né? Inclinações relacionadas a partido A ou B, ou candidato A ou B, ou situações aí adversas. É óbvio que nós não podemos desconsiderar alguns fatos, vamos mencionar isso aqui também, porém, nos atentando ao ensinamento da palavra de Deus, tá bom? Então eu conto com a sua permanência aí, com a sua ajuda, com a sua colaboração também. Então vamos lá, recapitulando um pouquinho, irmãos, nós vimos que sabemos que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos para apresentar aí o projeto missionário. O objetivo dele é justamente pedir o apoio da igreja de Roma para ir para a Espanha, e ele defende então o seu ministério, apresenta a teologia e o projeto. E depois de 11 capítulos apresentando o argumento que fundamenta a doutrina e defendendo a soberania de Deus na salvação dos eleitos, seja eles judeus ou não judeus, o apóstolo Paulo então agora chama a atenção da igreja para que essa igreja viva de acordo com o padrão que Deus espera deles. Nós somos alcançados pela graça, nós éramos condenados, o plano de salvação é totalmente realizado e aplicado pelo Senhor, que nos chama, e agora, uma vez que Ele nos adota como filhos, aplica a justificação de Cristo sobre nós e nos dá o Espírito Santo, então, apesar de todas as lutas e dificuldades, que não diminui o amor de Deus para conosco, Ele exige de nós uma postura de uma vida diferente, algo para a honra e glória dEle. E aí, então, a partir do capítulo 12, nós temos aí o ensinamento de como lidar com as situações diante do dia a dia, uma vez que agora somos discípulos de Cristo, né? Ou seja, uma vez que tudo ficou claro na doutrina, o que tal conhecimento, o fato de Cristo ter me alcançado, o que isso muda na minha vida? Como deve gerar na vida dos crentes em Jesus Cristo o quê? E aí ele começa a mostrar que o padrão de vida daqueles que foram alcançados por Cristo e que têm um entendimento de todo esse cuidado, de toda essa graça de Deus que nos alcançou, né, que a misericórdia de Deus nos alcançou, então vai refletir na nossa vida. Então, o capítulo 12 começa dizendo que como cristão eu devo viver para a glória e honra de Deus. Então, para Paulo, o conhecimento doutrinário verdadeiro, a ortodoxia, deve gerar uma prática de vida também verdadeira, a ortopraxia, em todas as áreas da vida humana. Nesse sentido, então, o apóstolo começa a admoestar aos cristãos a viverem de um modo a transmitir a sua crença. O seu corpo precisa ser um corpo que glorifica a Deus, o seu pensamento, as suas ações têm que ser glorificar a Deus, e os seus pensamentos também têm que glorificar. Sua mente precisa estar renovada segundo o padrão da palavra de Deus e não amoldada segundo o mundo caído, né? Isso vai te conduzir a glorificar a Deus também no exercício da sua comunhão com o próprio Deus, no seu culto a Deus, no seu dia a dia com Deus, e também no serviço a Deus em relação aos dons e ao ministério para qual Ele te chamou. E em relação às pessoas de um modo geral, então você vai demonstrar aí o amor como essa virtude maior da prática do cristão, né? E esse amor vai desdobrar aí várias virtudes
no convívio, tanto com crentes quanto com descrentes, com inimigos que nós não fazemos, mas que muitas vezes se levantam, né, para ser nossos inimigos, e esse convívio, portanto, social. Dito isso, no capítulo 12, ele entra agora, né, no capítulo 13, nessa divisão que foi feita, né? Na verdade, a carta não foi escrita em capítulos, mas na sequência aqui que ficou nessa divisão para o capítulo 13, ele muda mais uma vez o assunto e agora vai tratar de como que o crente deve se portar na perspectiva da cidadania, ou como cidadão de um reino, de um país, ou de um contexto onde existe autoridades constituídas, onde existe um governo, né, constituído. Então, essa é o padrão aqui. Então, do capítulo 12 e até o final da carta, vai até o 16, Paulo apresenta várias áreas da vida humana onde o cristão deve mostrar a sua fé e o seu testemunho como discípulo de Jesus Cristo. Então, nós fizemos essa divisão, já apresentamos na nossa primeira aula aqui do capítulo 12, né, e reforçamos nas outras, mas vamos rapidamente aí. Então, a divisão, primeiro, eu vou demonstrar a minha fé na adoração cotidiana, no meu serviço na igreja, no convívio social. Aí no capítulo 13 agora, na vida civil, na política, ou seja, no contexto de cidadania, dividido em três partes aí. Na vida em sociedade, também na prática de santidade, no finalzinho do capítulo 13, depois na prática do amor fraternal, no compromisso missionário, né, através da edificação mútua, do planejamento missionário, investimento em missões e apoio aos missionários, e no capítulo 16, no apoio aos líderes, na postura fiel às Escrituras, na cordialidade com os demais irmãos, na profissão de fé abençoadora. Então, essa é a divisão que nós vamos seguir. Estamos agora no capítulo 13, mas vamos fazendo essas divisões até o final do capítulo 16, que trata, de um modo bem simplificado, como que cada crente que foi alcançado pela graça de Deus através da obra de Jesus e recebeu o Espírito Santo, deve viver agora neste mundo de modo a glorificar e exaltar o nome do Senhor através dos seus atos e através dos seus pensamentos. Esse é o foco. Se você gravou isso, já vai ser maravilhoso, né? Capítulo 12 a 16, Paulo trata então como o cristão deve demonstrar a sua fé, ou como o cristão deve viver de modo a glorificar a Deus através das suas ações, dos seus pensamentos, da sua cosmovisão. Tá joia? Então vamos lá, vamos entrar aqui no capítulo 13, que, como eu já disse, aponta para essa minha vida política, essa vida civil, né? A minha cidadania. E Paulo vai mostrar que o meu modo de viver em sociedade, como cidadão, dentro de um contexto de um governo estabelecido, isso deve, né, precisa refletir a minha fé. Então, na sequência proposta aqui pelo apóstolo Paulo, uma vez que eu fui alcançado pela graça de Deus, eu devo viver para a sua glória em todas as esferas da minha vida e em todos os meus relacionamentos, meu tipo de relacionamento, seja dentro da igreja, seja em sociedade, seja com gente amiga, seja com inimigo, seja agora num contexto aí com o governo. Então, nós dividiremos o capítulo 13 em 3 partezinhas. Primeiro, na vida civil, política, né, no trato da cidadania, falando que espera-se do cristão, dentro do contexto de cidadania, ter uma postura da prática do bem e o cumprimento do seu dever, né? E isso vai ficar claro como eu me relaciono com as autoridades, qual que é a minha postura diante dos deveres, né, que o sistema de governo me impõe. Depois nós vamos do verso 8 até o verso 10, na verdade, eu pus 13 aí, porque tem uma transiçãozinha, mas na minha vida em sociedade, ou no convívio, né, em família, ou com as demais pessoas, sobre a lei, né, o relacionamento tanto comercial, afetivo, o foco, na verdade, é moral, né, no meu relacionamento com as leis morais, mas que vai tratar de questões aí relacionadas ao meu próximo, né, que é o foco aqui. E depois, a terceira parte, na minha prática de santidade, a minha cidadania também me conduzindo a me revestir como discípulo de Cristo próprio
padrão de Cristo, né? O meu relacionamento com Ele sendo demonstrado em todos os sentidos no contexto da sociedade, tá bom? Então vamos lá. Na parte que nos cabe hoje, então capítulo 13 aí de 1 a 7, então nós olhando aí para essa primeira porção, não podemos nos esquecer que a minha postura como cidadão deve refletir a minha fé e o meu conhecimento sobre Deus e a sua palavra. Para que a gente possa apimentar um pouquinho aqui o nosso estudo, hoje em dia nós temos... A nossa democracia é uma democracia, vamos dizer assim, razoavelmente jovem, né? E de um modo mais específico, depois, né, a nossa geração, vamos assim dizer, que passou pelos anos que os militares acabaram assumindo, né, o governo, que é chamado na história de período militar ou de ditadura, como alguns, né, assim nomeiam. Depois desse período foi feita uma transição para que a democracia viesse a ser estabelecida juntamente com a abertura de eleições, de diretas, e depois a própria Constituição de 88, né, nessa transição aí de 84 até 88, e mostrando então que nós estamos aí engatinhando ainda na nossa democracia. A nossa democracia, pelo menos nos primeiros anos, primeiros 20 anos, era muito mais voltada ainda para uma cultura do salvador da pátria, né, da figura do indivíduo, mesmo com a questão dos partidos, mesmo com esse sistema do coeficiente, né, eleitoral, que acaba favorecendo aí a questão dos partidos em detrimento do indivíduo, né, mas que acaba trazendo uma representatividade bastante interessante. Mas o que acontece? A cultura nossa não estava preparada para esse tipo de liberdade, de democracia, e a gente focava muito mais no indivíduo, né? Só depois aí de, sei lá, pelo menos 15 anos ou 20 anos de experimentar isso, é que nós começamos falando de um modo geral, né, a maioria das pessoas ganhar uma certa maturidade política e compreender as ideologias por trás de cada indivíduo e a ideologia por trás de cada partido político. Hoje as pessoas são muito mais atentas às inclinações ideológicas, né? Se a pessoa é mais dentro da nomenclatura, né, de direita ou de esquerda, se a pessoa é mais conservadora, se a pessoa defende a liberdade ou se a pessoa defende a revolução, né? Então, são situações distintas aí e que acabaram influenciando, de certa forma, o modo de enxergar, e nós ainda estamos nesse processo de amadurecimento. E diante disso, a nossa realidade sobre a questão do nosso governo é muito ruim ainda, né? Quando você pergunta para as pessoas de modo geral, né, sobre o entendimento que essas pessoas têm de confiança na questão do governo, na questão do próprio político, essa situação é uma situação ainda muito frágil, né? As pessoas não conhecem profundamente qual deveria ser de fato o papel do governo e esperam na expectativa de um indivíduo, muitas vezes, como se fosse a solução de um todo, e não entende essa harmonia que deve existir, que deveria pelo menos existir entre os poderes e cada um na sua função dentro do padrão que a própria Constituição determina. E isso muitas vezes leva para dentro da igreja todo esse processo de amadurecimento político, de conhecimento das ideologias, das inclinações, das vertentes e das defesas, né, da essência de cada partido. Isso acaba sendo trazido para dentro da igreja, e hoje você tem dentro da igreja cristã ainda uma coxa de retalhos, né? Nós como igreja ainda não, eu digo igreja no sentido geral, nós como igreja no sentido geral não temos uma expectativa, nós ainda não definimos critérios específicos para, inclusive, auxiliar
os cristãos, os verdadeiros cristãos, a tomar uma postura de conhecimento dentro da liberdade que o sistema de governo nos proporciona, né? Até pela defesa da separação, e isso é fundamental, até dentro da nossa confissão de fé reformada, isso é um princípio fundamental, a separação entre governo, entre o Estado e a igreja. Isso acabou conduzindo a igreja muitas vezes para uma alienação, e agora, nos últimos anos, há um despertar, mas um despertar que muitas vezes acaba puxando tudo para o outro extremo, né? E as pessoas começam a enxergar, muitas vezes, na igreja como se fosse um instrumento legal e um instrumento democrático para fazer frente a toda e qualquer oposição àquilo que ele entenda ser o sistema ou a ideologia mais razoável. A gente precisa chegar no equilíbrio, a gente precisa tratar disso, né? Nós sabemos que o princípio da igreja cristã, verdadeira cristã, o princípio da igreja reformada, de um modo geral, é de influenciar moralmente a sociedade para que o governo seja estabelecido de uma maneira justa e que exerça também de um modo a refletir a própria instituição que o Deus fez, né, que é essa instituição da autoridade do governo. Um dos princípios, um dos critérios, obviamente, que nós deveríamos assumir como cristãos é entender que Deus, como o soberano, ele institui um padrão de governança, independente do sistema de governo, independente da ideologia, inclusive, que se levanta, mas o padrão bíblico é de ordem, o padrão bíblico é de decência, é de ter uma estrutura que nos permita viver de um modo mais agradável possível, como Paulo diz, né, de modo manso e tranquilo. Então a anarquia, a ausência de governo é um padrão que a Bíblia, né, não sustenta, né? Então esse é um critério. Como cristão, nós defendemos que é necessário haver a instituição governo. Agora, a Bíblia nunca vai nos apontar, e nem Paulo vai tratar disso, né, questões relacionadas ao tipo de sistema. Independente do sistema, existe um padrão da aplicação desse governo. Agora, qual seja esse sistema tem que estar, então, fundamentado nesses critérios de justiça, de ordem, de paz e de bom senso que a Bíblia apresenta. Isso é um fator. Agora, quando nós começamos nesse processo de amadurecimento político, irmãos, começa então a ter conflitos, questionamentos, e as influências que nós recebemos durante toda a nossa vida acabam sendo afloradas. E aí o grande questionamento e aí? Até onde que a igreja tem que ir? Até onde o Estado tem que ir? Quais são os limites? E que se porventura um acabar extrapolando o outro, o que se deve fazer? Como devemos agir? Qual que é a nossa postura? Vamos agir como zelotes, né? Que era um grupo judeu pela libertação de Israel diante dos impérios mundiais. Vamos negligenciar a revelação bíblica de que Deus é soberano e que Ele que dirige todas as coisas, e que mesmo dentro dessa direção Ele já permitiu que Satanás viesse e levantasse todo o sistema governamental para perseguir a igreja, ou vamos nos levantar e combater isso de uma maneira literal, ou a nossa guerra não é contra carne e sangue. Ou seja, como que nós vamos colocar tudo isso no pacote, de modo que uma vez que eu fui alcançado pela graça de Deus, eu possa glorificar a Deus na minha vida como cidadão, né? O meu envolvimento político, o meu conhecimento, como que eu posso glorificar a Deus nesse sentido? Então essa é a nossa tarefa aqui. Então tais versos, né? Romanos 13, de 1 a 7, me indicam que eu devo viver de modo a possuir uma postura de bem. Então esse é um critério.
e agir para o cumprimento do dever. Isso, de modo mais particular, trata do meu relacionamento com as autoridades e do meu modo de agir com a prática do bem e do dever. Então, de um modo geral, o que Paulo vai nos chamar a atenção aqui é que, independente do sistema, independente de quem está no governo, a minha postura como crente em Cristo, alcançado pela graça e misericórdia de Deus, é agir na prática do bem, na observância do meu dever, no cumprimento do meu dever, né? E me relacionando com a autoridade e com os magistrados dentro da honra e do respeito. Mas e se eles forem do partido que eu não concordo? Amigo, o critério, o padrão bíblico é o mesmo. Você acha que Paulo concordava com o Império Romano? Né? Se a gente for pensar em Cláudio, ou mesmo depois em Nero, né? Dependendo da data que você coloca aqui para Romanos, eu prefiro ficar bem na divisão aqui mesmo, né? Mas independente de quem fosse o cidadão que assumisse o império, era um império terrível, um império de força, um império que destruía, um império de imposição. E mesmo assim, Paulo vai trazer essa palavra, não dizendo para os cristãos, olha, então, já que Cristo te libertou, vamos libertar todo mundo na base da força e da porrada, ou na base da greve, ou na base dos sindicatos, ou na base de todas as possibilidades que o sistema nos permite, ou vamos então ser todos zelotes, cada um compra uma arma, uma espada, um arco e flecha, e vamos defender a justiça, a prática do bem e criar aí a ditadura cristã. Ele nunca partiu para essa perspectiva, né? Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio, essa verdadeira maturidade, para que possamos agir como crentes, glorificando a Deus, num mundo perdido, caído, pecaminoso, onde o governo está sendo extremamente influenciado, qualquer sistema de governo influenciado por Satanás, que usa a besta do mar como instrumento para perseguir a igreja. E em nenhum momento nós somos chamados para tentar implantar o reino de Deus aqui. O próprio Senhor Jesus disse que o seu reino não é deste mundo, né? E que mesmo que o seu reino se estabeleça aqui, alcançando pessoas de todas as nações, nós estamos alcançando os eleitos de Deus, os eleitos, melhor dizendo, estão sendo alcançados justamente para ir para um novo céu, uma nova terra, né? No reino celeste. Então, a gente precisa procurar esse equilíbrio, irmãos, e juntos aí estudarmos um pouquinho mais sobre isso. Beleza? Então, vamos lá. Para Paulo, existe um conflito aqui, porque nós somos cidadãos de dois mundos. Você é cidadão deste mundo, mas você é cidadão do céu ao mesmo tempo. E na visão de Paulo, não tem como separar a nossa postura, né? E aqui a gente já tem, de um modo implícito, aquela quebra da ideia do sacro e secular. Ou seja, né, eu não posso agir como ímpio no dia a dia, de segunda a sábado, e santo aos domingos, ou nos momentos que eu estou adorando a Deus liturgicamente. Não tem como desassociar. Não existe na vida do cristão a vida sacra, a vida religiosa e a vida secular. Olha, você em família pode ser um pilantra, você em sociedade pode ser um pilantra, você comercialmente você pode dar toma em todo mundo. Só que na igreja aí você vai derramar o seu coração com toda a certeza de que Deus é o seu Salvador e você vai agir de acordo com o dom que recebeu, de modo a glorificar a Deus no serviço e no ministério, pois somos um só corpo. Não tem como separar. Mesmo dentro do conflito de que somos, como Pedro diz, peregrinos, né? que não somos dessa terra, nós aqui estamos, nós aqui vivemos, nós estamos debaixo do sistema de governo que estiver atuando, né? E temos deveres para com esse sistema terreno, e temos também direitos, obviamente, mas, ou seja, estamos relacionados a essa vida. Não dá simplesmente para negligenciar isso e ficar simplesmente na expectativa do reino do céu.
O reino do céu é uma realidade para nós, nós sabemos que é uma verdade, porém ainda não, porque ainda estamos nessa realidade do mundo terreno. Então você é cidadão daqui e ao mesmo tempo cidadão do reino, cidadão dos céus. E há um conflito, não tem como separar o Everton, cidadão do céu, que na presença de Deus ou no momento litúrgico de culto é um cara centrado, crente, né, que defende o bem e tudo mais, e nos outros dias eu viver como se eu fosse simplesmente cidadão do mundo. Então as minhas práticas são práticas para a minha sobrevivência. O que tiver que fazer eu farei para que eu possa sobreviver diante desse mundo tão vil, desse mundo tão perigoso, tão corrupto, tão injusto. Não, não pode ser assim. Jesus nos alcançou, estávamos todos condenados, a sua graça nos alcançou, ele nos justificou, sabemos que ainda estamos em luta contra o pecado, mas já não temos mais a condenação do pecado, por isso o Espírito Santo veio sobre nós, fomos adotados como filhos, para, apesar dos sofrimentos e das dificuldades, glorificarmos a Deus em tudo, inclusive na minha vida, dentro de um sistema de governo que porventura esteja sobre a minha cabeça, né? Sobre a minha vida. Tudo bem, irmãos? Não sei se eu estou sendo muito rápido aqui, ou não estou sendo tão feliz aqui na linha de raciocínio. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que, como cristão, nós recebemos uma responsabilidade para vivermos como representante dos céus aqui. E aí, isso vai mudar ou vai moldar a minha postura em todas as áreas. Seja no meu convívio com Deus, seja na igreja, seja no convívio familiar, seja no contexto social e dentro dos meus deveres para com o sistema de governo que estiver sobre a minha vida. Isso também vai trazer deveres e exigências para o meu dia a dia. Tranquilo? Sim? Então vamos lá. Estamos diante, então, como eu já mencionei, irmãos, de um tema muito difícil, né? Talvez um dos temas mais difíceis, e seja lá em que tempo ou sistema de governo estamos falando. Nos dias de Paulo, esse tema era um tema difícil? Sim, porque é uma tendência natural, até de preservação da vida, a ideia de levantar, pegar em armas e vamos libertar Israel do Império Romano. Como também era difícil nos dias de Daniel, obviamente, né? E ainda mais você pensando em Daniel, que foi chamado para servir o Império dominante. Você tinha que servir lá, né? No Império dominante, como Neemias, como Esdras e tantos outros. Será que, voltando mais um pouco, será que nos dias de Moisés era fácil, com o domínio dos egípcios, escravizando o povo de Israel? O povo de Israel, né, os hebreus? Não, também não era fácil. Então, em qualquer momento, sob qualquer tipo de sistema de governo, esse assunto sempre vai ser um assunto difícil. Porém, precisamos olhar, como sempre fazemos, para o padrão das Escrituras e não pegar textos sozinhos, né? Se nós pegarmos textos isolados, tão somente, nós podemos gerar alguma prática que não está em harmonia com o padrão de todos os textos. Para nós chegarmos num padrão coerente, eu preciso pegar todos os textos que tratam daquele determinado assunto, confrontá-los, ver os pontos comuns e os divergentes de acordo com o contexto cultural da época, o sistema propriamente que está em vigor e as diretrizes que foram dadas, tá certo? Aí, ó, o homem aí. O Cezinha. Cezinha, eu mandei até um recado para você, faz um tempo que não se fala, mas está aí, firme, mandei até para a Suzana. Mas Deus abençoe, então, sejam bem-vindos aí também, nossa irmã, o diácono Sérgio, a nossa irmã Márcia, o diácono Sérgio, o presbítero Paulo, o diácono Márcio, também a turma aqui em casa, o diácono Roberto aí, através da Ana Júlia, Eliene, Deus abençoe. Está caindo muito aí a internet, o Valdívia, é isso? A Paty também conosco.
Talvez seja alguma coisa pontual aí. Ou será que é algum problema nosso aqui? Aqui parece que está tudo ok. Está tudo bem. Talvez, Valdívia, seja alguma situação relacionada aí à internet e Jabuticabal, alguma coisa assim. Tá bom? Mas vai me pontuando aqui, por favor. Porque aqui o pessoal tem acompanhado, parece que está tudo bem. Se vocês puderem me dar um retornozinho aí. A Clarice está monitorando aqui também. Parece que está tudo ok. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Esse assunto difícil aí que nós estamos tratando, mas nós temos que tratar. Não, aqui não está chovendo não, viu, Valdívia? Está tudo tranquilo. Mas vamos lá. Certamente, irmãos, então você já se deparou com essa crise pessoal, né, diante de um governo que não cumpre o seu papel, independente aí da sua inclinação política. Mas eu não gosto da figura do presidente. Aí não vai dar para fazer nada, não vou fazer nada como igreja e tal. Eu não gosto da figura do prefeito. Eu não gosto da figura do governador. Não vão fazer nada. O que você quer fazer? Fazer igual um xiita, né? Um jihad? Não é esse padrão cristão, irmãos. Nós temos que ouvir aí e buscar o padrão da palavra do Senhor. E vamos aproveitar então que está tudo normal aí, né? Os irmãos estão falando que está tudo tranquilo para caminhar aqui. Então, o que fazer diante dessa realidade do sistema de governo, muitas vezes dos desvios dos governantes, de erros e de posturas totalmente anticristãs, injustas? O que fazer, né? Então vamos lá, vamos caminhar, vamos ir fundamentando aqui os nossos pontos aqui, um a um. Eu vou abrir aqui o slide para você, né? Para que você possa acompanhar aí de uma maneira. Deixa eu pôr eu pequenininho aqui. Vou jogar esse aqui mais para o canto. Aí. Então vou abrir aqui para você, para que você possa acompanhar aí comigo o slide, tá bom? Então, a minha cidadania reflete a minha fé. Na nossa confissão de fé, né? Estou com ela aqui. Você tem aí talvez na sua Bíblia alguma coisa assim? No capítulo 23, ele vai falar do magistrado civil. É uma leitura rápida, eu vou ler aqui rapidamente para você. Ele diz assim: Deus é o Senhor supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a ele sujeitos, ou seja, sujeitos a Deus. E para esse fim, os armou com o poder da espada, com o poder da pena de morte, essa é a ideia, para defesa, incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para eles chamados, e em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça, a paz, segundo as leis salutares de cada estado. Eles, sob a dispensação do Novo Testamento, e para esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasião justa e necessária. Então, a nossa confissão, inclusive, nos diz que o cristão pode se envolver com a política, exercer o magistrado, se para isso ele foi chamado, e dentro do contexto de cada estado, se o contexto da eleição foi eleito, e inclusive como autoridade suprema de uma determinada nação, se envolver na prática de guerras, como espada, havendo ocasião justa e necessária. Veja, isso é uma função do magistrado. O que mais que vai dizer aqui a nossa confissão de fé? Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou seja, o governo não pode assumir a função de igreja, ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum interferir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, têm o dever de proteger a igreja em nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã acima das outras,
de tal maneira que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre, indisputada liberdade para cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve interferir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e a crença de cada um. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de todos os que lhes são relacionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar a quem quer que seja, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem serem perturbadas ou molestadas. Ou seja, o magistrado não pode assumir a responsabilidade de igreja, o rei, o governador, o presidente não pode exercer a função de sacerdote ou de pastor, a não ser que ele tenha sido chamado para isso e ordenado para isso. Mas a ideia é que o governo não pode interferir na prática de fé, com exceção se for para preservar, né, sob o pretexto, para preservar que ninguém seja ofendido, perseguido, maltratado, injuriado. Ok? E por fim, o capítulo ainda vai dizer: e é dever do povo orar pelos magistrados, honrar suas pessoas, pagar-lhes tributos ou impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se às suas autoridades. E tudo isso por dever de consciência. Incredulidade, presta atenção agora, incredulidade ou indiferença em questão de religião não invalida a justa e legal autoridade do magistrado. Mas o prefeito não é crente. O governador não é crente. O presidente não é crente. Isso não invalida a responsabilidade que nós, como cristãos, temos de respeitá-los, de honrá-los e de nos sujeitar a eles. Não isenta o povo da obediência que lhe deve. Obediência essa da qual não estão excluídos os eclesiásticos. Ou seja, nem o povo, nem aqueles que vivem da religião. Né? Os pastores, presbíteros, aqueles que vivem da religião, é lógico, contando aqui a nossa confissão de fé, dentro de um contexto ainda do Reino Unido, né? Dentro do contexto inglês, essa questão de classes, os monarcas, os clérigos ou eclesiásticos e o povão. O que ele está falando é que nem o povo, nem os clérigos, nem o povo os pastores, padres, seja lá quem for, são isentos em relação a essa sujeição, essa obediência que nos é dito. E aí, num contexto próximo, ele diz, o Papa, porque é a figura de conflito, né? O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles. Ou seja, a igreja, seja ela católica, seja ela o que for, não tem poder de ingerência sobre o domínio dos magistrados, ou sobre qualquer um do seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los de seus domínios ou vidas, por julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. Ou seja, a espada não foi dada à igreja, a espada foi dada ao Estado. O Estado tem o poder dado por Deus para determinar, inclusive, pena de morte, não a igreja, que era o que a Igreja Católica fazia até então. Alguém se levanta, é herege, mata. Né? Essa não é uma responsabilidade nossa, da Igreja, mas sim do Estado. Dessa forma, então, nós estudamos aqui, ou lemos aqui, no capítulo 23 da nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé de Westminster, tá bom? Que você tem disponível na página da nossa igreja, www.ipbra.org.br, tá? E na página da IPB também nacional você deve encontrar lá a Confissão de Fé, tá? Então vamos lá. Dentro dessa visão daquilo que a nossa Confissão de Fé estabelece, irmãos, eu pus aqui no slide para você acompanhar 4 pontos, né?
Então nós podemos concluir algumas questões relacionadas como que deve ser a nossa visão como crentes e crentes reformados para com a relação com o Estado, com o governo. Primeiro, o reconhecimento de que toda autoridade foi instituída pelo Deus Supremo. Toda autoridade, até a descrente. Nós vamos estudar isso de uma maneira mais exaustiva daqui para frente. Mas Deus exerce. Mas por que Deus colocaria um ímpio no poder? Deixa eu já tratar disso, já para aproveitar aqui. Por que Deus colocaria um sistema de governo que vai perseguir os cristãos? Por que Deus permitiria um negócio desse? Pelos seus propósitos eternos, pela aplicação de disciplina sobre o seu próprio povo, porque nós todos somos pecadores e desobedecemos a Deus. Foi assim que Deus permitiu, por exemplo, que a Babilônia viesse sobre o povo de Judá. Deus levanta Nabucodonosor justamente para aplicar uma punição sobre o povo que havia desobedecido e desprezado a lei e as festas do Senhor. Então Deus pode muito bem colocar um rei extremamente ímpio, descrente, ou permitir um sistema que vai ser um terror para a igreja por conta dos seus objetivos, dos seus propósitos eternos. Seja para aplicar justiça sobre os seus próprios filhos, seja para fortalecê-los na fé e para ver se eles são fiéis mesmo diante da perseguição, né? Ou para qualquer outro propósito que ele tenha dentro dos seus planos eternos. A nossa confissão de fé reconhece que é Deus quem estabelece a autoridade. Ele remove reis e estabelece reis, como vai nos dizer lá em Daniel. Segundo ponto aí que a gente pode sintetizar da nossa confissão de fé. O governo visa a proteção do bem e dos bons, e ao mesmo tempo visa a aplicação do castigo sobre os malfeitores. Então, nós vamos tratar disso mais para frente, mas olhando aqui para o texto de Romanos, mas você vai ver que um dos objetivos que Deus determina a existência do Estado, do governo, independente do sistema, se é monarquia, se é ditadura, império, não sei, democracia e tudo mais, é que esse Estado, esse governo, se utilize de critérios de justiça para que a prática do bem seja protegida, seja preservada, o direito à justiça, o socorro ao órfão, à viúva, ao necessitado, né? Ou seja, tudo aquilo que aponta para a prática do bem, a preservação da vida, da família, preservação da própria nação, né? A questão do direito à propriedade, isso está dentro do Antigo Testamento de uma maneira clara. Tanto que Deus, mesmo quando a pessoa perdia a propriedade, depois de tantos anos, zerava-se tudo e voltava para aquela família as propriedades que Deus havia distribuído lá na divisão das tribos. Então tudo isso está dentro do padrão de critério que se espera de um governo. E, ao mesmo tempo, que aplique-se o castigo, a punição, a justiça sobre os malfeitores, inclusive chegando ao patamar da utilização da espada, da morte, da pena capital, ou seja, da pena de morte. O Estado tem a autoridade dada por Deus de, se assim achar relevante, aplicar pena de morte sobre os malfeitores. Ok? Então, isso é função do Estado. É a nossa confissão de fé acredita nisso. Nossa, pastor, nossa confissão de fé aceita a pena de morte como algo viável? É lógico que existe uma série de fatores para ser discutido, o sistema de governo, inclusive, mesmo se for o império perseguindo a igreja e decretando a morte da igreja, né? Você fala, puxa aí, isso pode ser um tiro no pé, mas a Bíblia permite isso. E a própria morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, né, só foi possível porque o império aplicou a pena de morte sobre ele. Apesar dele ser voluntariamente, o governo ser responsável por aquilo que fez, os judeus serem responsáveis pelo modo ardiloso que fizeram, né, cumpriram a vontade de Deus, mas se não tivesse a pena de morte pelo Império Romano, aí, como que seria, né? Então, foi tudo dentro da autorização de Deus. Quando Jesus está lá com Pilatos,
E Pilatos diz assim, o que é verdade? Eu quero saber da verdade, tarará, tá. E aí, dentro desse diálogo, Pilatos fala assim, você não sabe que eu tenho poder para te liberar ou para te matar? O que Jesus fala? Não, você não tem não, você é um cara sem vergonha? Não, o que Jesus fala? Esse poder foi te dado do alto, porque toda a autoridade é instituída por Deus, até aquela que vai prejudicar, vou colocar entre aspas aqui, né, hipoteticamente, a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor nunca é prejudicada, mesmo quando ela é perseguida e morta, ela é gloriosa, ela é vitoriosa. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Deixa eu abrir o chat aqui para ver se vocês estão calminhos aqui. Cezinha colaborando aí, né? O livro do juiz deixa claro os propósitos e motivações de Deus. Ótimo, e até colocar os ímpios, né? Aí vamos lá, voltando aqui para o slide. Terceiro ponto que a gente pode sintetizar aí da nossa confissão de fé. O governo não pode tomar para si a autoridade eclesiástica, ou seja, interferir nas questões de fé, exceto para a preservação da vida. Alguém vai ser oprimido, vai ser maltratado, perseguido, então o governo pode interferir. Que é o princípio, por exemplo, que acontece com os testemunhos de Jeová, né? Que não permite a recepção de sangue. Então, acontece um acidente com alguém que é testemunho de Jeová, leva para o hospital e aí precisa lá de receber sangue. Aí a família fala, não, nós somos testemunhos de Jeová, nossa fé não permite receber sangue. O que o Estado faz? Meu amigo, problema seu que você é testemunho de Jeová. A função do Estado é preservar a vida. E autoriza-se, então, que a pessoa receba sangue e pronto, acabou. Né? Então, veja, é função do governo, inclusive dado por Deus. Ele tem que fazer a prática do bem. A preservação da vida é a prática do bem. Tá certo? Quarto ponto que a gente pode aí sintetizar da nossa confissão de fé. A igreja não tem poder sobre o governo. Da mesma forma que o governo não pode assumir as funções da igreja, a igreja não tem poder sobre o governo, senão de instruí-lo e lembrá-lo das suas finalidades determinadas por Deus. O papel da igreja é ser a consciência do governo. Senhor presidente, o senhor está agindo errado. Senhores senadores, essa lei está errada. Senhores deputados, esse projeto de lei fere o padrão de decência. Supremo Tribunal Federal, vocês estão agindo fora da sua caixinha. Vocês estão mexendo em coisas que vocês não deveriam mexer. Então, veja, a igreja ela não tem poder sobre o governo, mas ela tem ingerência no sentido de ser uma voz de pregação profética para o governo. E ela vai atuar também nesse governo através dos crentes que foram chamados para esse tipo de exercício ministerial. Por que exercício ministerial? Porque a Bíblia diz que o magistrado é ministro de Deus. E como ministro de Deus, inclusive, é digno de receber o teu tributo, porque você está pagando ele como se ele fosse ministro de Deus. Da mesma forma que o pastor e aqueles que vivem, o evangelista, o missionário, aqueles que vivem da igreja, né, do ministério da igreja, através do dízimo recebe a sua manutenção, o seu sustento, através dos impostos, dos tributos, os magistrados, que também são ministros de Deus, a serviço de Deus, vão receber a sua manutenção. É isso que nós vamos ver também de um modo claro aqui. Então veja, irmãos, o quarto ponto diz que a igreja ela não pode interferir, ela não tem poder sobre o governo, mas ela deve instruí-lo. Né? É papel da igreja falar o que está certo e o que está errado, como João Batista fez com Herodes, quando ele adulterou, como Elias fez com Acabe e Jezabel, os profetas todos fizeram durante vários reis, como Moisés fez com Faraó, ou como Daniel também fez no contexto babilônico. Tá bom? Vamos lá, o Cezinha
Cezinha perguntou alguma coisa assim. Pastor, o tópico 4 não se aplica ao socialismo e ao comunismo, pois ambos têm suas... Deixa eu mudar aqui que eu não vou ler aqui. Tem suas razões, o ateísmo. O que fazer nesse caso? Como agir e proceder diante de tal forma de governo? Nós vamos chegar lá. Só mais um pouquinho. Nós estamos só no comecinho aqui, tratando daquilo que a nossa confissão de fé diz. Eu já tinha até mencionado alguma coisa assim, mas nós vamos chegar lá. Mesmo porque, dentro do contexto do socialismo, a igreja é proibida e ela não pode falar absolutamente nada. Né? Como, de certa forma, no Império Romano era assim. Você acha que o povo judeu ia lá para César lá e falou, gente, vamos tal. Não, César fazia, desfazia, mandava desfazer tal, permitia a permanência dos judeus e do exercício, né? Vamos dizer assim, da manutenção da fé por uma questão, porque aquilo era econômico, trazia recursos financeiros, né? Então, somente por isso, né? Mas nós vamos chegar lá, Cezinha. Aguenta aí só mais um pouquinho. Então, vamos lá, irmãos. A Valdívia aqui também colabora, ela diz: o livro Visões e Ilusões Políticas, uma análise crítica cristã das ideologias contemporâneas de Kant, é um bom livro? Não conheço. Vou ficar devendo, porque eu nunca li e não sei. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Um livro que eu sempre indico, né, relacionado à questão da cidadania, são dois livros, na verdade. O Pensamento Econômico e Social de Calvino, de André Bieler, e tem um outro que é a questão política e social dele, da diaconia. São teses de mestrado e doutorado do André Bieler. Você conseguir esse livro para abrir a sua visão geral, não só sobre política, mas sobre ação social, sobre escola pública, sobre uma série de fatores, todo aquele padrão que foi aplicado em Genebra. Esse pesquisador acaba sintetizando esses dois livros. Então, é um livro que eu sempre recomendo. Tá bom? Então, vamos lá, irmãos. Então, nós vimos aqui a visão da nossa confissão de fé sobre o magistrado civil. Então, vamos agora tentar dar uma esmiuçada e chegar nessa questão que o César levantou, que é o problema do ateísmo, que de certa forma é o que nós estamos vivendo hoje. O que acontece hoje? Com o desenvolvimento da civilização, nós tivemos um avanço que é a declaração de um Estado laico. Maravilha! Agora, a declaração de um Estado laico não significa que é um Estado ateu. Há um abismo enorme entre dizer que o Estado é laico e dizer que o Estado é ateu. O Estado laico é aquele que reconhece que ele não tem ingerência sobre a igreja e que a igreja também ela só tem um poder de fiscalização, mas não pode exercer função, confronto à questão governamental, basicamente. Tem um R no final, Valdir, tá? André Bieler. Vou pedir até para alguém aqui em casa me ajudar, que eu tenho pelo menos um desses livros, eu sei que está aqui. Sabe qual que eu falei, Cláudio? Pensamento Econômico e Social de Calvino. Aqui em cima, Grenar. Ótimo. Então, só para... É esse aqui. O Pensamento Econômico e Social de Calvino, André Bieler. Ok? Não sei se foi pela CEP, a Casa Editora Presbiteriana. Tá? E tem um outro dele, mas o outro eu não achei para comprar, por isso que eu fico devendo. Mas esse aqui é fantástico, gente. Se você quiser entender aí sobre essa reforma integral da sociedade na visão calvinista, na visão de Calvino, é muito legal. A própria estrutura social da igreja, né? A questão econômica,
um confronto aí muito legal, até uma discussão. Tem discussões teológicas também, né? Mas é questão econômica, porque o foco é social desse livro, né? O mercado, o comércio, os banqueiros. E aí há uma parte aqui que ele trata do calvinismo e o capitalismo, né? E confronta a postura do Max Weber, tá certo? Então, vale a pena se você tiver interesse. Pensamento Econômico Social de Calvino, André Bieler. Escreve Bieler, né? Então tá aí. Então vamos voltar aqui, pessoal. Deixa eu abrir aqui na... Eu acho que ficou pequenininho, né? Eu mostrei aqui, mas não... Desculpa. É nessa câmera que eu tenho que mostrar. Então, Pensamento Econômico Social de Calvino... Aqui. André Bieler. Tá feito? Eu acredito que aí já deu. Eu não tinha aberto aqui a câmera maior, desculpa. Voltando aqui para a nossa discussão própria, para o nosso estudo. Deixa eu abrir aqui o chat também. Pensamento Econômico e Social de Calvino. Beleza, a Clarice já ajudou aí e já pôs aí também. Então vamos lá, para juntar um pouco mais aí a nossa discussão, antes de definirmos os pontos lá, inclusive tratando da situação de sistemas autoritários e ateístas, né, onde Deus é retirado de todo o processo, eu estava te falando que o nosso sistema está caminhando para isso, porque é uma diferença entre Estado laico e Estado ateu. Só que, por exemplo, nosso Supremo Tribunal Federal, né, com as posturas recentes, tem demonstrado que o entendimento de alguns dos nossos ministros é que Estado laico se transformou já num Estado ateu, porque eles têm desprezado a função de Estado e têm interferido diretamente em ações que são exclusivas da Igreja e garantidos pela Constituição Federal de liberdade a culto, de ir e vir e de liberdade de fé. Então, os caras estão colocando os pés pelas mãos. Qual que é o nosso papel como igreja? Mostrar que esses caras estão errados. Manda uma avalanche de documento lá, de processo contra esses caras. Começa tudo quanto é associação aí de igreja, de evangélico, de católico, seja lá quem for, todo mundo que é cristão, começa a mandar um monte de processo em cima dos caras, que esse é o meio que nós temos para dizer para o Estado, falar, ó, vocês estão indo para um caminho errado, cara. Vocês estão tomando uma decisão maluca, não é função de vocês. Agora, para alguns já falam, não, vamos lá na frente do tribunal, rapaz, vamos lá para Brasília, a gente monta acampamento, cada um leva uma barraquinha daquela de iglu, que você joga, ela já monta, a gente já dorme lá na frente, na hora que passar um homem de toga, a gente já puxa e já dá um fim nesse cara. Não existe isso, irmãos. Em nenhum sistema isso é possível, né? Esse tipo de postura zelote, usando aqui um termo bíblico, né, para não ser acusado aí como fala, que agora de preconceito com as outras fés e tal, né? Poderia chamar de xiita aqui, mas o cara é preconceituoso contra muçulmano. Podia chamar de qualquer outra coisa aqui, de cruzada, preconceituoso contra católico. Então chama de zelote, porque pelo menos está num termo bíblico aqui. E a gente não é acusado de nada. Mas essa postura zelote, irmãos, na verdade não tem amparo bíblico. Né? Talvez os macabeus, mas não foi considerado canônico, né? nem pelos judeus. Não está na Bíblia judaica, porque os macabeus não foram considerados um texto canônico. Né? A gente sabe que eles, pela história, se levantaram e combateram os gregos macedônios, tal, aquela coisa toda, em defesa da fé, em defesa do templo. Né? Mas veja só, essa postura até aceitável aos nossos olhos, defender a igreja, vamos permitir sacrificar um porco dentro da igreja, tem que levantar mesmo, tem que matar esses gregos macedônios, esses incircunciso, né? Esses filhos de Belial, mas você não tem amparo bíblico, por isso que o próprio judeu não reconhece esse texto como canônico, tá bom? Mas vamos lá, vamos a alguns textos aí para reforçar aqui a nossa
no nosso estudo. Primeiramente, eu quero que você abra comigo lá em Mateus 22. Mateus capítulo 22. Nossa, a hora já passou tudo. Mateus 22, 16. Mateus 22, 16 vai dizer assim: E enviaram-lhe discípulos, os fariseus lá no caso, juntamente com os herodianos. Quem são os herodianos? O povo de Herodes, né? Os servos de Herodes. Para dizer-lhe: Mestre, veja aqui que o pessoal do governo herodiano era o governo provinciano, da província. Né? Você tem o Império Romano, o Império Romano dividia isso em províncias e estabelecia um governo local que estava subjugado a um líder romano. No caso, Herodes estava subjugado a Pilatos, né, para você se identificar, mas os herodianos eram do governo, tá bom? Então, lhe enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Político é igual qualquer época, de qualquer fase da história da humanidade, viu, meu irmão? Né? Então, mestre, olha o jeito que ele chega, né? Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, que ensina o caminho de Deus e de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que sejas, porque não olha a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha que enrascada que o pessoal fez com Jesus. É a mesma coisa hoje. Pastor, e aí, pastor? Nós vamos para o pau ou não vamos? Nós vamos contra o decreto ou não vamos, pastor? É a mesma loucura. Meu amigo, nós ainda não estamos nem no comecinho de uma possível situação de perseguição real como cristão. Aqui no Brasil ainda não. Outras igrejas, a igreja do Senhor em outros lugares, sim. Mas aqui não. E a ideia é que eles estão sobre o Império Romano, chegam os herodianos junto com os discípulos dos fariseus. E aí, nós vamos fazer uma desobediência civil aqui ou não? Vamos parar de pagar imposto ou não? Esse era o contexto, hein? E aí? O que você faz? Aí então Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, a moeda que se paga o imposto, o tributo. E trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa efígie e inscrição? Quem que é a cara aqui na moeda? E responderam: De César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Fantástico. E aí eles falam: Não, pastor, mas aí se fere a situação de Deus, então aí a gente tem que manter aqui. Calma, nós vamos chegar lá. Mas é o conflito do cidadão dos dois mundos, irmãos. Nós somos cidadãos do céu? Sim, mas estamos aqui. Nós não fomos chamados para estabelecer o reino de Deus à força aqui. O reino de Deus que nós fomos chamados para estabelecer é um reino espiritual, que cresce como fermento na massa, no interior das pessoas, através da pregação, mesmo diante da perseguição. Então, cuidado, cuidado. Vamos lá, o Cezinha pôs assim: Então Jesus lhe diz: Embainha a tua espada, pois todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Esse é mais um contexto na questão do conflito, né, armado. Jesus reconhece o governo herodiano, reconhece o governo romano, tanto que é julgado por Pilatos, como eu já citei aqui, e Jesus diz: olha, você tem realmente poder de me matar, mas esse poder veio de Deus. Jesus não está negando isso, né? E Jesus reconhecia a autoridade até da guarda do templo. O
que quando vinham para prendê-lo, ele simplesmente ia. E pronto, acabou. E o contexto aí é dito. Tanto é que Jesus, quando Pedro corta a orelha de Malco lá, Jesus vem e o cura, né? E esse é o contexto aí. Tá bom? Ixi, o Paulinho aqui chegando. Não sei se vai dar tempo, Paulinho. 9h15, tá? Mas nós podemos tratar disso diante desse ensino ateu, social, marxista oferecido às nossas crianças sexuais pública também privada. Esse é um problema porque a igreja falhou, mas nós vamos tentar falar disso aí também. Tá bom? Obrigado pela participação, cara. Um abraço. Então vamos lá, segundo texto, 1 de Pedro. Possível a minha tarefa agora, hein? Mas vamos lá. 1 de Pedro 9h15 já? Vamos lá. 1 de Pedro 2, verso 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. Veja, o padrão é o mesmo de Paulo. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. O nosso testemunho como servo de Deus num mundo corrupto faz a diferença. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade para pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Se a gente continuar a leitura, por isso que eu pus uma reticência aí, o contexto vai ser agora para os escravos. Então vamos pensar numa situação de um governo totalitário e que venha sucumbir todo e qualquer direito de liberdade. Tá bom? Vamos fazer essa experiência. Porque já que na sequência aqui, ele vai falar sobre os escravos. Então, o princípio pode ser aplicado. Se eu estou diante de um sistema que tirou todos os meus direitos, e eu sou escravo desse sistema agora, e tem um partido, ou tem um ditador, ou tem, sei lá eu quem acima, qual que deve ser a minha postura? Vamos pensar, o escravo era incentivado a matar o dono e fugir? Qual que era o padrão bíblico? Vamos ver. Verso 18. Servos, que é escravos. Sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato. Se o seu dono, o dono do escravo, for um cara bom, cuida do escravo, dá comidinha bonitinho, direitinho, mesmo sendo Senhor, você não vai ser submisso a ele só porque ele é bom e cordato. Mas também se ele for perverso. Presta atenção, irmãos. Se ele for perverso. Por que você vai agir de modo submisso mesmo com o senhor perverso? Trazendo isso para um contexto de sistema de governo, que é o que ele está falando, nós não estamos fugindo do contexto, está no contexto próximo. Porque isso é grato. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Veja que o argumento de Pedro aqui, por causa da consciência com Deus, é o mesmo argumento que Paulo usa lá em Romanos. Que devemos nos submeter às autoridades e não nos rebelar contra elas, não só por medo da punição, mas por causa da nossa consciência para com Deus. Lá é sucumbida essa ideia da consciência para com Deus, mas fala por causa da consciência. Que consciência? De que toda instituição, ou de que toda autoridade foi instituída por Deus, e que quando eu me levanto contra uma autoridade, seja ela quem for, eu estou levantando contra o próprio Deus. Nós vamos relembrar isso aí lá em Romanos. Então, o contexto me leva a isso. Verso 20. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência?
Se você está errado, você vai apanhar e quem bateu está certo, porque você estava errado. Agora, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportar com paciência, isso é grato a Deus. Portanto, para isso mesmo foste chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Irmão, eu sei que esse ensinamento cristão vai de encontro, né? Vai contra a nossa manutenção, a nossa preservação de vida. Como assim? Né? O meu senhor de escravo malvado, perverso, me bate sem merecer de modo injusto, e mesmo assim eu vou servir com toda submissão, porque isso é grato a Deus? É. Então, trazendo, e como o contexto é honrar o rei, honrar a autoridade, sujeitar a toda a autoridade, a instituição humana, veja que Pedro começa dizendo sujeitar a toda instituição humana. Por isso que ele vai colocar o senhor de escravo aqui também dentro dessa postura de autoridade. E o padrão bíblico é o seguinte, meu amigo, sofra, mas continue fazendo a prática do bem, porque isso é grato diante de Deus. Então, se você aplica isso de um modo mais generalizado, um sistema de governo que te oprima, o papel cristão é o quê? Rebeliar? Fazer uma rebelião? Criar uma milícia? Comprar arma no mercado negro para tentar sucumbir? Não, não é, irmãos. Por mais difícil que pareça ser, mas o padrão é continuar em obediência, em submissão, servindo a Deus. Pastor, mesmo que o cara é descrente, é um perverso, mesmo se é perverso. Nós vamos ainda referendar isso mais um pouquinho, tá? Vamos tentar terminar essa sequência de textos aqui. Vou deixar Provérbios para depois. Nós estamos pertinho de Tito aqui e Timóteo. Vamos voltar aqui. Tito, capítulo 3. A ideia, eles estavam ainda sobre império, perseguição do império, e a ideia é, Tito 3, lembra-lhes que se sujeita aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam polêmicos, né? Altercadores, é polêmico, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. É uma postura de sujeição. Irmãos, é uma postura de sujeição. Veja ainda 1 Timóteo 2, de 1 a 3. 1 Timóteo 2, cadê? Que é a oração, né? Pedindo oração, tal, lá para todos os investidos. Ele vai dizer assim, ó. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Esses todos os homens, já estudamos, refere-se a todas as classes de homens. E aí o verso 2. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. E por que você vai orar? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Senhor, cuida do rei, cuida do governante, inclina o coração dele para a prática do bem, para que a gente viva vida tranquila, vida mansa, para que a gente possa exercer a piedade e o respeito. Se não, Pai, muda isso, transforma isso, abençoa isso. Essa parte da oração cabe a nós. Tá certo? E só citando aí, que eu já falei, né? Provérbios 8. Você não precisa abrir lá, eu vou ler aqui para você. Provérbios 8, 15 e 16. Por meu intermédio, Deus falando, por meu intermédio reinam os reis. E os príncipes decretam justiça. Aqui ele está falando sobre a sabedoria. Não é isso? Não clama porventura a sabedoria? O entendimento não faz ouvir a sua voz? O contexto aqui é a sabedoria. O que se espera de um verdadeiro governador ou governante é justamente isso. Infelizmente, nem sempre. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Veja, o padrão da sabedoria das Escrituras, que vem de Deus, deveria ser o padrão para conduzir todos os governantes a agir pela prática do bem e o castigo do mal. Por isso que a igreja, ela é a consciência. Ela que vai ser o profeta aqui para apontar para o governante, meu amigo, você tem que seguir a sabedoria bíblica. Isso está errado, tal. Tendo
sendo ouvido ou não. Mas o nosso papel é esse. O meu papel não é sair para fazer um atentado. O meu papel não é para pegar em armas. O meu papel não é contra o governo, contra a instituição de um governo, por pior que ele seja. Eu vou usar os meios da pregação e os meios que o sistema me permite. Eu tenho um sistema jurídico que me permite apresentar ações e tal. Vou usar. Vou mandar ações em cima de ações. O voto, eu posso pôr um representante lá e trabalhar para que esse representante, chamado por Deus, cristão, exerça uma função de ser boca de Deus ali dentro de um contexto de Senado, de Câmara, do Congresso, seja lá onde for, no âmbito municipal, estadual ou federal. Sim, então vamos usar. Então, existem meios que os cristãos podem usar, e esse é o padrão. Voltando para Romanos 13. Então nós chegamos aqui, irmãos, a alguns pontos que eu separei que Paulo nos apresenta, para definir então qual que deve ser a nossa ação, tá bom? Independente aí se é socialismo, comunismo, se é monarquia, democracia, se é partido A ou B que está no poder, né? Se é um partido marxista ou não importa. É lógico que nós devemos fazer todo um trabalho para que isso não aconteça. E é aí que a igreja está falhando. Nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Primeira coisa que Paulo fala. Vamos voltar aqui. Se voltou aqui para Romanos capítulo 13. Ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Ok? Porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste a quem? A ordenação de Deus. E o que resistem trarão sobre si mesmos, condenação. E lá no final vai dizer assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, quem respeito, respeito, honra, honra. Então, a primeira coisa que Paulo nos traz aqui nesse sentido, como servos de Deus, alcançados pela graça de Deus, e que devemos viver de modo a glorificar a Deus através das minhas ações, do meu pensamento, no que tange a minha cidadania, é um dever duplo de sujeição. Primeiro, esteja sujeito e não se opor às autoridades, porque é a ordenação de Deus. Então, a sujeição de obedecer e, ao mesmo tempo, não resistir. E, dentro desse dever ainda, Paulo diz que eu tenho que respeitar as autoridades. Dar honra a quem tem que ser dado honra, dar respeito a quem tem que ser respeitado. Tá? Isso dentro de uma hierarquia aí, de governo. Dentro de um contexto político aqui, então o rei, o governante, os magistrados e todos aqueles que são investidos de autoridade. Dentro de um contexto de família, o pai e a mãe. Dentro de um contexto de igreja, as autoridades que Deus constituiu, dentro de um contexto, sei lá, de convívio aí, então sempre vai ter alguém lá no seu trabalho, é o mesmo padrão sempre. Os critérios são aplicados em várias situações. Vamos lá, outra coisa que nós podemos, né? Por que você vai ter esse dever duplo de sujeição, que é a obediência e não resistir, e o respeito? Por quê? Porque ela foi instituída por Deus, e segundo, como diz lá o verso 5, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, que é a mesma ideia lá de Pedro, consciência porque Deus ordenou às autoridades, a consciência para com Deus. Então, eu tenho um dever de me submeter, de obedecer, né? E de não me opor às autoridades, porque se assim eu me oponho, eu estou opondo a ordenação de Deus. É lógico que essa interpretação do verso 2 pode ser muito mais relacionada ao sistema governo, né? Se opor ao fato de ter um governo sobre a minha vida. Não. Né? O próprio Deus institui a autoridade. O sistema de governo é uma instituição de Deus. Da mesma forma que Deus é o Senhor do universo, Deus instituiu também uma hierarquia familiar, Deus também coloca uma ordenança de governança para a manutenção de todos os homens. Então, sem problema.
Quando ele fala para rejeitar a autoridade, veja que o foco aqui é aquele que exerce a função e não o sistema propriamente. O verso 2, ele não está dizendo que você não pode resistir ao sistema de governo. Tipo assim, eu prefiro anarquia, é melhor que não tenha governo. Não, não é isso. Ele está falando a figura, porque ele não está partindo desse pressuposto. O pressuposto de existir o governo já está implícito aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, a autoridade que foi colocada lá, naquela posição, foi colocada lá por Deus. Então você tem que se sujeitar a ela e não resisti-la. Não resistir a ela. Pastor, que difícil. Esse é o padrão. O que mais que Paulo vai dizer? Sobre a fonte da autoridade, dessa autoridade estar em Deus. Pastor, mesmo se ela for ímpia, mesmo se ela for descrente, sim. Toda autoridade é constituída por Deus, Paulo diz. Não é somente as são boas. E Paulo está falando num contexto de Império Romano, com Cláudio, com Nero, seja lá qual era o imperador da época, ele estava dizendo, olha, vocês têm que sujeitar a essas autoridades, são constituídas por Deus. Da mesma forma que Deus manda honrar pai e mãe, ele não diz, honra o pai que é legal, honra a mãe que é boazinha. Não, honrar pai e mãe. E você vai ter todo tipo de pai e todo tipo de mãe. Então a fonte da autoridade, você não pode perder o foco, é de Deus. E se você resiste ou se levanta contra isso, você está indo contra uma ordenação que o próprio Deus fez. E nós temos uma conclusão de Paulo aqui. Os que se levantarem para resistir ou para se opor, trarão sobre si mesmo a condenação. Eu tenho que estar ciente disso. Terceiro, a função das autoridades é dupla também. Da mesma forma que você tem uma postura de dupla sujeição, as autoridades têm uma dupla função. Primeiro, proteger e manter o bem e os bons. Ou seja, ele tem que manter os bons costumes, manter a ordem, manter a justiça, manter o socorro aos necessitados, ou seja, ele tem que manter a ordem aqui. E segundo, castigar, refrear, castigar, punir e eliminar o mal e os maus. Por isso que ele é a espada. Né? Então ele vai dizer assim no verso 3, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, que ela vai proteger e manter o bem e os bons. Agora, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Veja, servo de Deus. E a palavra aqui, ele usa duas palavras, mas usa tanto diáconos, né, como leitorgos, ou da liturgia, a ideia do serviço a Deus. Agora, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. Ou seja, o governo, a autoridade, ela tem o poder, inclusive, de aplicar a pena de morte se você é mau e você está agindo com práticas contrárias, né, ao padrão que se espera. Então, se você faz o mal, você teme, porque ele vai vir com espada sobre você. E por que ele tem autoridade, inclusive, para aplicar uma pena capital sobre a sua vida? Porque, mais uma vez, é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, a função dele é proteger e manter o bem, e refrear, castigar, punir, eliminar o mal e os maus. Aí você fala, e quando inverte isso? E quando a autoridade ao invés de proteger, manter o bem e os bons, ela acaba sendo corrupta, soltando ladrão, prendendo gente bem, aumentando imposto sem critério, proibindo as liberdades pessoais, o ir e o vir, a crença, a liberdade de religião. E quando essa autoridade extrapola, o que deve fazer? Voltamos para o padrão geral de tudo. A igreja tem que orar para que vivamos dias de tranquilidade e mansidão. E ela tem que denunciar. Ela é a voz profética. Está errado. Mesmo que possa colher os frutos disso. Você falou que está errado, o cara vem e te prende. Você falou que está errado, o cara vem e te dá uma multa. Ok? Agora, nunca de confronto, irmãos. Não é função da igreja. Agora, quando um sistema terrível, vamos pensar, o socialismo,
como um sistema que historicamente matou um monte de gente. Não é a questão que essa é de esquerda, essa é de direita. Irmãos, o sistema socialista foi um sistema ditatorial, que você só pega a história, o que aconteceu na China, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu na Itália, ou seja, você pode pegar aí onde teve Cuba, Venezuela, morrendo. É perseguição em cima de perseguição. Ateísmo. Então, não vamos entrar na questão, mas olhando os dados históricos. E aí a igreja vai dizer, está errado. O que vai acontecer? Você vai ser mais um que vai ser contado entre os mortos. Não tem problema, isso é uma consequência. Mas você vai cumprir a sua função de levantar a voz contra isso. Agora, não, vamos, como igreja, vamos lá, vamos dar um tiro no Hitler, vamos acabar com o sistema. Não, isso é função do Estado. E é por isso que aí um outro Estado, com padrões da prática do bem, da manutenção da justiça, de temor a Deus, de preservação da vida do homem, pode, inclusive, decretar guerra contra um Estado ditatorial para libertar as pessoas daquela tirania e daquele sistema que está trazendo prejuízo para a humanidade. Então, esse é o papel. Por isso que nós temos que ter, dentro do nosso sistema de governo, pessoas crentes envolvidas com a política. Quiçá alguém que alcance o posto maior, para que possa influenciar, ser boca de dentro para fora, para que as leis possam ser o mais próximas do padrão de bem, e que se porventura, em algum momento, tivermos que levantar a espada para defender, mesmo que seja contra uma outra nação, que assim se faça, porque através do Estado se pode fazer, mas não através da igreja. Não é função da igreja. A espada está na mão dos magistrados e não dos pastores e líderes espirituais. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos lá que o nosso horário aqui já estourou. E o quarto ponto que Paulo diz é que esse Estado vai ser mantido pela obediência e pelo investimento dos crentes. Mesmo no império você vai pagar tributo? Dai a César o que é de César. Mesmo um governo totalitário, teísta, você vai dar? Vai. Porque eles são ministros de Deus. Da mesma forma que você sustenta aqueles que trabalham para o serviço e o reino de Deus, você vai sustentar também aqueles que, como ministros de Deus, trabalham dentro de um contexto do governo. Mesmo ele sendo terrível, mesmo sendo terrível, irmãos. Porque nós vamos sofrer, é o caso lá do escravo lá de Pedro, nós vamos sofrer porque isso é grato a Deus. Nós vamos agir em submissão e obediência porque isso é grato a Deus. Pastor, não dá para levantar e brigar contra o sistema? Não, o papel da igreja é pregar. É denunciar. É como o profeta abre. Mesmo que a gente perca a cabeça como João Batista perdeu. Mesmo que sejamos lançados na fornalha de fogo, como os amigos de Daniel. Mesmo que sejamos lançados na cova dos leões, como o próprio Daniel foi. Mas devemos levantar. Agora, não é confrontar. O nosso papel é apontar, é ser a consciência do Estado. Se ele não tem consciência e não ouve, nos mata, tudo bem, nós vamos para o céu e vamos estar na presença do Rei dos Reis. E aí, vamos caminhar mais um tiquinho aqui, que é a ideia da pergunta do Cezinha. Mas se o governo for herege, se o governo for ditador, se ele gerar o mal, se ele desprezar a justiça, se ele confrontar a fé cristã, se esse governo for ateísta, não vou usar os termos aí que ele usou, mas e aí? Qual que deve ser a nossa postura? Primeiro, devemos orar. Pastor, orar, pastor. Meu amigo, se você não confia no poder da oração, então veja se você é crente mesmo. O fato de não cumprir com a função estabelecida por Deus não muda o fato de ter sido instituído por Deus. A instituição da autoridade é sempre dada por Deus.
E nós sabemos que debaixo da permissão de Deus, o próprio diabo usa a besta do mar, que é todo o poder governamental, para perseguir a igreja. Mas tudo tem um propósito. Desde o Antigo Testamento, Deus usa os governantes maus para disciplinar o seu povo e para cumprir com seus propósitos eternos. Deus está no trono, irmãos. Então, nosso papel é orar. Nós não fomos chamados para lutar. Nós não fomos chamados para pegar em armas, para estabelecer um sistema de governo A, B ou C. Agora, dentro do sistema, nós somos chamados para influenciar pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, pelo testemunho de vida, pelo padrão de testemunho. Segunda coisa, como igreja devemos confrontar os erros do governo, os desvios da função, mas nunca o princípio da autoridade. Nós não estamos contra o sistema governo, não o sistema de governo, mas o sistema governo. Porque anarquia, na visão bíblica, não existe no pensamento cristão. Mas nós vamos confrontar os erros dessa autoridade. Nós vamos entrar com as ações, nós vamos solicitar aberturas de inquérito, nós vamos influenciar. E aí que a igreja tem que ser sábia. O que aconteceu? Eu já denunciei isso alguns anos atrás. Teve uma época na nossa igreja que a igreja enfatizava que para o cara ser uma pessoa crente, ela tinha que abrir mão do secular e viver só para a igreja. E aí as melhores cabeças que nós tínhamos na década de 80 e 90 foram enviados para o seminário. Foram enviados para o Instituto Bíblico. Porque o cara não podia fazer faculdade, porque a faculdade iria corromper ele. Meu amigo, se nós não cremos no discipulado que nós temos e na conversão sincera que o Espírito Santo produz no coração das pessoas, então nós não estamos preparados para viver nesse mundo. Nós temos aqui, devíamos ter feito um sistema de financeiro para bancar os nossos jovens crentes nas universidades. Um crédito educacional. Eu tentei fazer isso lá em Matão, quando fui pastor. A igreja reservava uma fatia para criar um crédito educativo para investir em jovens crentes para fazer faculdade, caso eles não tivessem condição de fazer uma faculdade pública, para entrar numa faculdade privada. A igreja tinha que ter feito isso, desde sempre. E inundar as universidades com crentes. Aí hoje o que acontece? A gente preservou as nossas melhores cabeças da universidade, tiramos elas da universidade, deixou tudo para entrar nesse ensino influenciado pelo marxismo, que o Paulinho está falando aqui. E aí esse pessoal não formou em nada, não tem capacitação acadêmica nenhuma. E aí quem que vai assumir as cadeiras das universidades? Aqueles que foram influenciados pela prática anticristã e pela prática ateísta. E que vai manter pelo menos o padrão dessas universidades nesse caminho por um longo período. Por mais uma, 2 gerações. Agora, o que nós vamos fazer? Qual que é o sistema? O sistema, meu amigo, é mudar, influenciar através da sua prática. E aí, já respondendo o Paulinho, eu sei que o nosso tempo já estourou, mas eu espero que seja importante para você e você continue aqui com a gente. A ideia é o seguinte: homeschooling é a mesma coisa que nós já fizemos lá na década de 80, tirando os crentes, os jovens cristãos da universidade e mandando esses caras só para instituto bíblico e seminário. Ou dizendo, não, meu amigo, faz um técnico, você não precisa de universidade. E aí a gente não consegue influenciar. O homeschooling, primeiro, na perspectiva governamental, é regularizado? Não. A família que abrir ou seguir hoje um homeschooling está indo contra a lei. Mas tem já projeto de lei, mas não está regularizado, cara. Vamos entrar com o projeto de lei. Se a gente acha que esse é o caminho, eu não acho que esse é o caminho. Mas se a gente acha que esse é o caminho,
Então vamos entrar com projeto de lei, vamos abrir, vamos pegar deputado, vamos sei o quê, vamos apresentar projeto, tarará, e regularizar isso como algo oficial do governo. Porque se eu me oponho ao governo que diz que a escola pública ou a escola privada é o padrão para ensinar e alfabetizar a minha criança, e eu vou para o homeschooling, eu sei que tem irmãos nossos que usam esse sistema, né, que têm as suas próprias convicções, mas ainda é um sistema que não é regularizado. E aí você tentando privar o seu filho da influência das outras crianças, você está colocando ela numa bolha, e aí? Como que vai ser? Você tem que preparar a sua criança para ir para essa escola que é marxista. Você acha que é fácil? Eu com 3 adolescentes aqui em casa, recebendo influência desses professorzinhos canhoto aí? Não é fácil, meu amigo. Que fica mais tempo com os meus filhos do que eu mesmo. Que fica lá 6 horas com ele todos os dias, e às vezes por causa da minha atividade eu consigo ficar 1 hora, 2 horas no máximo. Você acha que é fácil lidar com essa situação? Não é. Mas aí que entra o papel de pai e mãe de ficar confrontando e inculcando e fazendo eles pensar e ver que os professores canhota deles é uns caras que é fruto de um meio que expulsou Deus. E que eles estão lá para introduzir Deus de novo no processo. Que eles estão lá para fazer diferença. Para eles serem os melhores alunos da classe. Para dizer, por que esses caras são bons assim? Ah, porque é filho do pastor. Não é porque é filho do pastor. Porque é crente em Cristo Jesus. Entendeu? Então, agora, eu tiro ele da escola, vou fazer homeschooling. Vou preservar os meus filhos, não sei o quê. Eu estou detonando a próxima geração. Eu estou entregando de mão beijada o sistema público. Por que os crentes não fazem pedagogias, não fazem letras e vão assumir as cadeiras de professores por vocação, por missão? Por que os pais não se envolvem com a associação de pais e mestres e trazem uma solução para a escola falar, você não precisa fazer festa junina, criatura, que é uma questão religiosa, que você tá fantasiando de folclore. Nós vamos conseguir recursos para a escola sem precisar vender cerveja, uísque e fazer, sei lá, bingo e sei lá, vender porco lá, assado, frango, não sei do que, rifa de porco, pururuca. Não precisa disso. Porque nós estamos envolvidos com a escola, nós vamos participar da escola, nós vamos fazer eventos, nós vamos fazer outras coisas lícitas que não envolvam os nossos filhos vendendo rifa, entrando em jogo de azar. Agora os pais, o pai cristão quer falar, o que, né, pastor? Aí sai esse bando de cristãos aí medíocres. Irmãos, o monastério nunca deu certo. Se isolar do mundo nunca deu certo. Jesus disse, vocês não são do mundo, mas não é para que vocês saiam do mundo. Vocês têm que influenciar esse mundo. A luta é constante. E nós temos que estar envolvidos de uma maneira organizada para dar bom testemunho. Como cristãos, nós temos que influenciar todas as áreas e todas as atividades da vida humana. Nós precisamos de crentes como professores universitários, como mestres, como doutores. Nós precisamos de crentes dentro da escola pública, como diretores, como professores. E mesmo que que sejam dirigentes de ensino, mas que estão lá não para vaquinha de presépio, mas para confrontar e mostrar que tal postura está errada, que tal postura não glorifica a Deus. Então, irmãos, veja, essa questão de ser submisso à autoridade e o ensinamento bíblico vai muito além daquilo que nós imaginamos e mostra uma falha nossa como igreja, e uma falha nossa como pais, uma falha nossa como crentes. Hoje nós estamos colhendo, não é só o que o diabo fez, não. É a nossa omissão. É a nossa omissão. E aí a gente está pensando agora de criar meios para fugir da responsabilidade.
Não. A perspectiva bíblica de fuga é só diante de perseguição terrível. Vamos lá? Para terminar, irmãos, terceiro ponto aí, né, nós vimos 2 aqui que Paulo falou. Terceiro ainda, manter a nossa fidelidade a Deus acima de tudo. Aqui existe essa hierarquia ética. Então, veja, o foco é submissão hierárquica a Deus e não oposição à autoridade. A Bíblia não manda você confrontar, lutar contra a autoridade, mas fazer a vontade de Deus. O exemplo que eu cito aí é o exemplo lá das parteiras. Quando o faraó diz, você vai matar os filhos das hebreias. Elas chegaram e foram tentar matar o faraó? Não, elas usaram um mecanismo de glorificar a Deus, de não matar aquelas vidas, porque isso é uma questão hierárquica de preservação da vida, colocando a própria vida em risco, mas sem se levantar contra o faraó. Hebreus 11, 23 vai dizer o caso de Moisés, que os pais de Moisés esconderam ele por, se não me engano, 3 meses. Usaram um meio para burlar o confronto de faraó, que tinha mandado matar todas as crianças. Depois tiveram lá a ideia, inclusive, de fazer o cestinho e deixar a criança para que a filha de faraó, ou seja, a inimiga, criasse. Agora não, eles foram lá, fizeram uma faixinha, né? Resolveram fazer uma passeata na frente do palácio de faraó. O povo judeu unido jamais será vencido. Não, não tem esse tipo de confronto. Tem a inteligência. Quando há meios para fugir do confronto, nós temos que usar. Usemos de sabedoria e prudência. Mateus capítulo 10, 23, Jesus diz, quando a perseguição vir, você foge para uma outra cidade. Em nenhum momento ele fala, não, você confronta o perseguidor. Não, você fuja. Você não vai terminar de fugir em todas as cidades de Judá até que eu volte. É isso que ele fala lá em Mateus 10, 23. Marcos 2, dai a César o que é de César. Ele está mandando atributo? Não dá atributo, não tem problema. Mudou o horário do culto. Tudo bem, nós vamos mudar o horário do culto. Meu amigo, vamos usar de sabedoria e de prudência. Não adianta eu querer comprar uma briga, porque essa não é a função que Deus me deu como igreja. A espada não está na minha mão. A palavra está na minha mão. E na minha boca. E aí é por isso que você vê o exemplo de 1 Reis 21, de um rei Acabe, né, terrível, e Deus usando os seus profetas para confrontar a postura dele, de Jezabel, que tinha matado lá na Note, acho que é o nome. Depois você tem o exemplo de Daniel, dos amigos de Daniel, que nós não vamos fazer tal coisa. Então vocês vão morrer. Não, tudo bem, eu vou morrer, mas eu não vou fazer tal coisa. A pena de morte então tá bom. Porque confronta a minha fé. Então, quando não há meio de usar de sabedoria e prudência, de fugir, então você vai estar ciente que você vai receber uma punição injusta, mas para a glória de Deus. Agora, o fato de que eu não posso fazer o culto às 7 porque não pode ter ninguém na rua, mas eu posso fazer às 6. Isso é um problema para mim? Não, não é, cara. Vou agir com sabedoria e prudência. Tem que pôr um número específico. Isso não é um problema para mim, cara. Agora, eu confrontar, eu me opor à autoridade, não faço sino, não põe meu nome em lista, porque está impedindo a minha... Cara, calma, não é a hora. Deus não te chamou para você ser o zelote da vez, não. E outra, é fácil ser zelote quando você vai bater com a mão dos outros, né? Cuidado. A minha cidadania reflete a minha fé. O que mais? E aí você fala, mas quando eles proíbem a gente de adorar o Senhor, o que a gente tem que fazer? Os textos usados para dizer da desobediência civil, quando conflita a minha questão com Deus, irmãos, são textos de Atos dos Apóstolos, Atos 4 e Atos 5, e o tribunal envolvido é tribunal eclesiástico, é sinédrio, não é o Império Romano. E diante do sinédrio, do Império Eclesiástico, do Tribunal Eclesiástico, é que eles falam, olha, para nós nos importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, eu não uso tais passagens de Atos 4 e Atos 5 para apoiar a desobediência civil. Pois aqui, como eu disse, trata de tribunais eclesiásticos.
quando a própria igreja proíbe a verdade, quando a igreja se torna tão liberal ou farisaica, né, hipócrita, aí nós devemos sair dela. Quando a igreja me proíbe de pregar o evangelho todo, a todos, em todo lugar, a todo tempo, aí eu saio dela. Porque me importa mais obedecer a Deus do que ficar ligado a uma igreja. E você sabe do que eu estou falando. O texto de Atos 4, o texto de Atos 5, é a base bíblica que nós tivemos para falar o seguinte. Falou, conselho da IPA. Tchau, tchau, cara. Aqui eu não posso pregar a verdade toda. Fica aí com o templo aí. Fica com o tijolo aí. Fica com o púlpito aí. Fica com a cadeirinha, com o ar-condicionado aí. Fica com o prédio que não tem licença, não tem alvará, não tem porcaria nenhuma. Fica aí. Agora nós vamos continuar pregando a verdade. Aí, isso sim, o texto de Atos 4 e Atos 5 me incita a ter uma desobediência eclesiástica quando a igreja me proíbe de pregar a verdade. Entendeu? Acho que mais claro que isso não dá para ser. Ok? Então, agora, da desobediência contra a autoridade civil já é um tema mais difícil. Principalmente no nosso contexto, quando muitos cristãos se esquecem que a nossa luta não é contra sangue e carne. E que a rebelião contra o governo é uma rebelião contra o próprio Deus. Se eu crer que Deus é soberano e que Ele institui toda a autoridade, quando eu me oponho à autoridade, eu estou me opondo a Deus. É isso que Paulo diz. Então, o que eu tenho que fazer? Eu devo usar o meu testemunho, e devemos usar o nosso testemunho da pregação do Evangelho, do denunciar do erro, do denunciar das quebras das funções estabelecidas por Deus para o governo, de uma maneira clara. Isso é função minha. Agora, o contrário, meu amigo, eu vou ter que levar a pancada, porque isso é grato diante de Deus, como Pedro vai dizer. Agora, quando o governo é justo, então esse governo justo vai nos possibilitar a lutar pelo bem, a mostrar, a falar. E aí, como cidadão, o Estado fala, o governo é justo. Olha, a Venezuela está na situação que está. Os nossos irmãos venezuelanos estão padecendo lá. Nós não podemos deixar isso quieto, nós vamos intervir nesse negócio. Opa, vamos lá, essa é uma guerra justa. Seria muito bom ter um governo cristão com capacidade bélica e financeira para ir preservar o direito à vida, à liberdade nesses países autoritários, anticristãos e ateus. Mas não é, então, paciência. Tá certo, irmãos? Desculpa aí pelo horário, mas espero que tenha ficado claro. Eu não podia deixar no meio do caminho esse ponto. Espero que você possa ter caminhado aí, pelo menos te conduza a refletir. E aí, se tiver alguma dúvida ou tiver algum ponto, a gente possa, talvez semana que vem, gastar um tempinho aí para voltar a esse assunto. Mas cuidado, irmãos. Desobediência civil não é tão simples como muita gente tem pregado por aí. Porque é se levantar contra o próprio Deus. Existem mecanismos específicos para a igreja fazer a diferença nesse mundo. Infelizmente, nós temos falhado. Precisamos mudar isso. Precisamos incentivar os nossos jovens a ir para a universidade e fazer a diferença. Para que amanhã depois eles sejam os professores dessas universidades e aí o sistema mude. Precisamos ter professores na escola pública. Os pais precisam assumir responsabilidade dentro da como que chama lá? Associação de Pais e Mestres. Você precisa fazer parte disso, você precisa influenciar isso para o bem. Né? Talvez organizar, imaginemos, por exemplo, como igreja, mesmo usando o sistema público. Cristãos com filhos em fase escolar que moram todos na mesma região da cidade. Vamos pôr todo mundo no colégio tal e vamos todo mundo participar da Associação de Pais e Mestres ali. Vamos ver se nós vamos mudar isso ou não vamos. Começa a pegar no pé da professorinhazinha lá, do Nós Fomos. Pega no pé dela, para que ela possa se aprimorar, se porventura aquela professora não é uma professora talvez adequada. Começa.
Chegou, só isso de tarefa você vai dar? Por que não dá mais? Ah, mas nós temos criança não sei o quê. Se voluntaria, vai lá dar no período contrário lá para essa criança estar com dificuldade lá. Vai lá dar um reforço escolar, ajuda a professora lá. Ou então vai ver a realidade social da família lá, o pai e a mãe estão divorciados, o pai está preso, alguma coisa assim. A criança não tem o que comer, por isso que ela não tem ânimo para estudar. Faça o seu papel de cristão. Agora veja, a gente joga tudo na mão do Estado, aí quando o Estado tira Deus da jogada, aí a gente não tem mais o que fazer e o que falar. Podemos mudar? É lógico, é isso que Paulo está nos ensinando do capítulo 12 em diante, para que em todas as esferas da nossa vida nós possamos glorificar o Senhor, nosso Deus.